Um abraço fraternal a todos vocês, que me honram com a presença amiga, carinhosa. Hoje nós temos por missão fazer um estudo. Eu não tenho pretensão de fazer uma palestra e nem esgotar qualquer assunto, dado que a minha capacitação não atinge isso. Entretanto, a gente vai abordar um assunto que é muito amplo, né? Apesar de ser pequenininho, né? Nós vamos tratar o que? Da fé. São duas letras e um acento, não é isso? Entretanto, com 81 anos que eu já tenho, elaboro na área espírita, porque eu tenho a responsabilidade de ter nascido numa casa espírita, então minha responsabilidade é muito grande, certo? E eu toda a vida fui muito... Eu sou assim muito... Eu gosto de entender as coisas, entendeu? Tem que compreender aquilo, senão, enquanto eu não compreendo aquilo, eu não sossego. Então, quando eu vi essa palavra, e as pessoas falando muito, as religiões dogmáticas todas, não é isso? Naquela ocasião que eu era jovem, o espiritismo existia, claro, né? Mas era muito preconceituado, né? A pessoa quase que não tinha coragem de se declarar espírita. E eu tive a oportunidade de, então, compulsar, ler e estudar esse livro maravilhoso, entendeu? Que Jesus enviou através de Allan Kardec, que chama O Evangelho segundo o Espiritismo, de acordo com os Espíritos. Só ele é que nos propicia a todos entender o que quer dizer isso, entendeu? Que essa palavrinha pequenininha, né? Fé. Porque as religiões dogmáticas aí pregam isso como se fosse uma mágica, não é isso? Um milagre. E o Espiritismo veio derrubar, não é isso? Essa crença de que existe milagre, que é uma derrogação das leis divinas. As leis divinas não admitem milagre, tudo tem que ser explicado. A gente considera milagre só enquanto aquele assunto não é explicado. Depois que aquele é explicado, vira-se natural, aquilo torna-se natural, certo? Então eu coloquei no PowerPoint aqui, para servir de roteiro para nós, entendeu? E vocês também têm a oportunidade de ler, né? Que é muito importante ler, para fixar melhor. Não é isso? Nós colocamos aqui, de introito aqui, ó, uma assertiva de Jesus que fala assim: se tivesseis fé como um grão de mostarda, diris a essa montanha, passa-te daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Olha só, para a gente entender Jesus, não é fácil, meus irmãos, é muito difícil mesmo, precisa da pessoa ir fundo, entendeu? A gente não pode ficar só na superfície das coisas. Se a gente ler só isso aqui, ó, a gente não vai captar o sentido que Jesus quis passar para a gente, entendeu? Certo? Quando Jesus colocou aqui, só para a gente se situar, quando Jesus fez essa afirmação, foi quando um pai desesperado chegou perto de Jesus, quis até se ajoelhar, lançou-se ao chão, no maior desespero, e contou para ele que ele tinha um filho, não é isso? Com uma obsessão muito grande, entendeu? Ele se lançava no fogo, se lançava na água, né? Conforme narra o Evangelho. Então ele tinha procurado os discípulos de Jesus, os seus apóstolos, e ele continuou do mesmo jeito. Então ele tomou coragem, certo? E procurou Jesus. E Jesus, com a sua autoridade, não é isso? Com o seu conhecimento, ele então, mentalmente, certamente, conversou com aquele espírito obsessor e ordenou, porque nós pedimos, né? Ele não, ele tem autoridade, pode ordenar. Ele ordenou que aquele espírito se afastasse do filho daquela pessoa, entendeu? E certamente foi obedecido, tem que ser obedecido.
Então, os discípulos dele ficaram, mas por que nós não damos conta, né? Então Jesus falou, falou isso aqui, ó. Se eles tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, o grão de mostarda é pequenininho, qualquer grãozinho de mostarda é quase invisível na mão da gente, né? É óbvio que Jesus não quis dizer ao pé da letra, porque Jesus fazia os comentários dele muito subjetivos, não é isso? Para explicar coisas transcendentais. É claro que Jesus não quis dizer ao pé da letra, ó, fala com aquele monte para passar daqui para lá. É claro que não vai acontecer isso, não é isso? De jeito nenhum. Nem naquela época, nem hoje, nem no futuro não vai acontecer isso, certo? Então ele quis dizer outra coisa que nós vamos, encaminhando aqui, nós vamos ver, nós vamos chegar a um denominador comum. Então vamos ver um conceito da fé. Vamos ver devagarzinho aqui, ó. A palavra fé, no nosso entendimento, principalmente levando em consideração os conhecimentos espíritas, vem de encontro com o que nos foi passado durante séculos pelas doutrinas dogmáticas. Então, as doutrinas dogmáticas, o que elas vieram fazer? Veio colocar, igual eu coloquei no princípio, aqui na introdução, que a palavra fé seria uma mágica, entendeu? Você tem fé igual hoje, até hoje tem isso, as religiões dogmáticas aí, né? Você vê, Jesus salva, tem fé que Jesus salva, mas se você fizer só nisso, você não sai do lugar, não, você não vai ser salvo nunca. Nós temos certeza disso. Então, isso aí ficou cristalizado no nosso íntimo, certo? Na nossa mente. Então, nós ficamos embotados no nosso conhecimento de pedir uma explicação melhor. Porque essas religiões dogmáticas não é igual nós aqui, que admitimos a pessoa. Durante o estudo aqui, a gente sempre fala, o nosso estudo é democrático, todo mundo pode intervir nele, pode perguntar, pode contestar, certo? Só a pessoa que não concordar, ele vai ter que explicar. É isso, para convencer a gente que nós estávamos errados. Mas fora disso, não, todo mundo pode participar. E naquela época, não. Aquilo era dogmatizado. Um dogma não pode ser contestado. Então, essa palavra fé ficou, certo? Sem explicação. Ficou só na superfície. Fé, mas o que é fé? Você pergunta, até hoje, perguntar o que é fé, quase ninguém sabe o que é fé. É acreditar em alguma coisa? Sim, entendeu? Mas acreditar só numa coisa não vai remover montanhas. Certo? Para frente aí nós vamos acrescentar mais alguma coisa nisso. Então ele continua aqui, ó. Nós continuamos aqui. No Novo Testamento, os tradutores dos antigos textos evangélicos não conseguiram realmente nos passar o que o Mestre, o nosso querido Jesus, na maioria das vezes nos queria deixar como ensinamento, pois o nosso querido Jesus sempre usava de conceitos simbólicos para nos legar conhecimentos transcendentais. Então, o Evangelho é cheio de simbolismo. A gente tem que saber interpretar aquilo. Senão a gente fica só na superfície, lê o Evangelho e não entende nada, não pode botar ele em prática. Para a gente botar em prática um conhecimento, é isso, você tem que entender dele. Saber por que é aquilo, como que faz aquilo. Então, os evangelhos, entendeu? Dado que Jesus não deixou nada escrito, né? Exatamente porque ele sabia, né, o que ia acontecer. Nada acontece sem uma causa justa, certo? Então, nesse tempo todo, né, desses 2000 anos, foram traduzindo, foram dando notícia e tal, foram acrescentando, foram tirando coisa e virou o que nós temos hoje. Igual eu coloquei aqui, se não fosse a doutrina espírita, que é o outro consolador que Jesus nos enviou, nós não entendíamos nada de evangelho. Eu, por exemplo, nunca entenderia nada do Novo Testamento que está na Bíblia sem a ajuda do evangelho segundo o Espiritismo. Não tem condição de entender, entendeu? Porque é tudo simbólico, né? Jesus falava simbolicamente, não é isso? Para nos dar, nos legar conhecimentos transcendentais. Veja as parábolas de Jesus. Como que a maioria delas, parece que são 19, começa assim: o reino dos céus é semelhante, É a parábola dele.
Olha só, até isso, esse começo aí, a gente tem que procurar entender. O que Jesus quis dizer com o reino dos céus? É um mundo espiritual que ninguém conhecia naquela época. Ninguém conhecia, né? A grande maioria não conhecia, certo? Não, porque nós aqui no Ocidente demoramos muito a entender o que é o mundo espiritual. Praticamente foi o Espiritismo que introduziu o mundo espiritual aqui, o mundo ocidental. Já lá nos orientais, nossos irmãos, eles já têm, não é isso? Um conhecimento milenar do mundo espiritual, é diferente, certo? Então, a gente tem que procurar entender, né? Principalmente o que é fé. Até o presente, a fé não foi compreendida senão sob o aspecto religioso. Eu vou ler aqui, que está muito ruim aqui. Bom, até o presente momento, a fé não foi compreendida senão sobre o aspecto religioso. Somente aqueles que procuraram buscar a essência já vislumbram, porque Jesus a apregoou como uma alavanca poderosa de nossas realizações. Por exemplo, a gente quer fazer um negócio qualquer. Se você não tomar conhecimento daquilo, você não vai atingir, né, a sua meta. Você monta um negócio, se você não conhecer daquele negócio, certamente você vai quebrar. A fé tem tudo a ver com isso. Parece que não é não, mas é desse jeito. Para me realizar qualquer coisa, eu tenho que ter conhecimento daquilo. Nós todos somos desse jeito, certo? Realmente, só com o advento do Espiritismo em 1857 na França, quando uma pleiade de espíritos sublimes, em cumprimento da promessa do Cristo, onde ele nos enviaria um outro Consolador, porque ele foi o primeiro, né? Então ele vai enviar outro, que é o Espiritismo. E levando em conta que nessa época o nosso desenvolvimento moral e principalmente intelectual estaria em condições de entender melhor as suas palavras, o insigne Kardec, espírito encarregado de organizar a doutrina, recebendo instruções através de vários médios sérios, trouxe a lume o Evangelho segundo o Espiritismo, onde nos foram explicados pontos que nos eram obscuros até então. Igual coloquei no princípio aqui, se não fosse o Evangelho de acordo com o Espiritismo, a gente não ia entender quase nada que estava no Evangelho, que está na Bíblia, entendeu? Quem não conhece ainda o Evangelho segundo o Espiritismo, gente, vê essa obra, viu? É uma maravilha, viu? Nos abre essa obscuridade que nós colocamos ali, ela fica clara para nós, porque são espíritos sublimes que passaram essas instruções sobre aquele acontecimento que Jesus queria dizer ali, que nós ainda não temos a capacidade, igual nós colocamos ali, nesse roteiro, ainda, nem moral, nem intelectual para entender. Hoje não, hoje nós detemos conhecimentos muito grandes, né? Tanto a ciência desenvolveu muito, evoluiu muito, quanto nós também, que temos propensão bem, melhoramos muito, né? Hoje lá na sala ao lado, lá no auditório, né? Foi colocado que nós éramos bem piores do que agora, e é realmente, se a gente olhar as vidas pregressas da gente, certamente nós éramos muito piores do que agora. Cada reencarnação que a gente tem, que é a bênção, né, da reencarnação, ela vai nos propiciando, não é isso? Chances, oportunidades de estar revendo aquilo que nós fizemos errado em vidas passadas. Então nós vamos consertando nossos erros. Se não for isso, nós estávamos perdidos, né? Nós íamos ficar espírito atrasado, século, amém. Certo, gente? Então o Evangelho segundo o Espiritismo é que nos abriu essa clareira, nessa obscuridade toda que nós fomos mantidos pelas religiões dogmáticas durante séculos. Essa palavra fé ficou cristalizada na mente da gente como se aquilo fosse uma operação milagrosa. E não é isso. Hoje nós sabemos que não é isso, entendeu? O Espiritismo nos dá essa oportunidade, nos propicia esse entendimento.
para entender o que Jesus quis dizer nessa passagem aí, né? Quando ele falou que aquele que tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, o mínimo que fosse, né, que ele quis dizer, ele falava com um monte para passar daqui para acolá. Hoje nós já podemos fazer isso. Através do conhecimento, nós, não é isso? A humanidade criou o quê? Máquinas maravilhosas, tratores imensos. Então, eu não quero aquele morro ali mais, eu vou lá. Não é isso? O trator passa lá e tira aquele trator de um lado para o outro. Olha só, já começou a explicar o que é que Jesus disse. Não é a palavra fé, eu ter acreditar naquilo ali, que aquela montanha vai passar para lá, que não passa, porque isso é uma coisa que não pode acontecer, né? Vai de encontro às leis divinas, que é o milagre, não acontece, certo? Mas com a nossa capacitação, com o nosso estudo, com o nosso empenho, certo? Nós vamos removendo essas montanhas físicas, além das morais que nós temos que remover também, né? É através do conhecimento que você melhora. Por isso que a gente sempre prega, o conhecimento é o maior fator de felicidade que nós podemos ter. A pessoa que vive na ignorância, coitado, ele fica obliterado ali a vida inteira, não sai do lugar. Ele não atrasa, mas ele fica parado, os outros vão para frente, ele fica para trás, entendeu? Isso é que é atrasado, a pessoa fica atrasada. É claro que Deus não quer que nós andamos para trás, não precisa andar para trás, é só você ficar quieto no lugar e deixar os outros ir para frente, você fica para trás. Entendeu? Quando a pessoa fica para trás, é desse jeito, certo? Então, o conhecimento nos deu, é isso, a propriedade de arredar uma montanha, certamente que sim, montanhas muito maiores daquela que a gente pensa. É isso, hoje fazem estradas aí, fazem coisas maravilhosas, certo? Através do conhecimento. Estou esquecendo de botar o óculos, né? Mas pior ainda, tem que ser... Agora ficou bom aqui, ó. Com essa obra maravilhosa e com a participação de inúmeros livros psicografados por entidades que, através de seus avançados conhecimentos, nos deram a compreensão para interpretarmos o verdadeiro sentido de seus ensinamentos. Então, realmente, igual nós colocamos anteriormente aqui, em função dessa obra, é que nos trouxe um entendimento mais profundo, porque antigamente a gente ficava só na superfície do Evangelho, não é isso? Aí não sabia por que Jesus disse, para que Jesus disse. E com o Evangelho segundo o Espiritismo, então a espiritualidade explicou com palavras atuais, certo? O que Jesus quis dizer para nós. Então o entendimento ficou muito melhor. Você entendendo uma coisa, aí você tem a oportunidade de colocar em prática aquilo. Você pode ler o Evangelho que está na Bíblia ali, milhares de anos, entendeu? Você não vai entender, a pessoa não vai entender facilmente, entendeu? Pode até entender, mas demora muito. E o tempo urge, né? O tempo urge. Nós precisamos, não é isso? Estar preparados para esse momento que nós estamos vivendo aqui no planeta Terra, né? Diz-nos uma entidade que merece muito respeito, que durante a década de 1950, no século passado aí, a espiritualidade que rege o desenvolvimento do planeta Terra, viu por bem dar uma última oportunidade àqueles espíritos recalcitrantes. É isso, tem até um adágio popular que fala assim, abriu-se as portas dos infernos, entendeu? E foi aberto mesmo, entendeu? Só que não é inferno, são aquelas entidades, irmãs nossas, não é isso? Que, recalcitrantes no erro, ficaram atrasadas, entendeu? Nós adiantamos, eles ficaram atrasados, certo? Então, como a misericórdia divina atua em todos nós, eles então, compulsoriamente, obrigatoriamente, fez com que esses espíritos se reencarnassem aqui, no ano de 1950 em diante, entendeu? Então nós estamos agora colhendo eles aqui como irmãos, entendeu? É uma outra coisa que eu gostei muito entender também, entendeu? E agora eu me lembrei, porque foi isso que me fez entender, quando Jesus falou assim, o bom ser de bom, o mal ser de mal. Nossa Senhora, eu quebrei a cabeça para entender isso. É o que nós estamos vivendo agora, ó. Nós, por exemplo, estamos com propensão ao bem, não é que nós sejamos bons, não é isso?
ainda. Mas nós estamos com propensão, bem, nós estamos querendo aprender. Vocês vieram aqui nos ouvir, é isso? Para compreender melhor, para ter uma visão diferenciada do que é fé. Então, nós somos obrigados, não é isso? Agora, o bom ser de bom, nós estamos, e o mal ser de mal. Então, esse pessoal que está aí, então, eles agora estão mostrando o que é. Porque, na verdade, no mundo espiritual não existe um tribunal para julgar a gente, certo? Nós mesmos é que nos julgamos. Então, essas maldades, essas crueldades, essas coisas abomináveis que estão acontecendo aqui, nós temos que ter muita paciência para aguentar mesmo. Porque a gente não tem... Nós estamos perdendo até a sensibilidade, né? Na época eu era jovem, quando acontecia qualquer crime, qualquer coisa, a cidade que eu morava ficava em peso, era todo mundo doido, entendeu? Hoje é uma coisa maluca, você liga a televisão, a gente fica até tonto, certo? Você abre uma revista, a mesma coisa. Jornal também, qualquer meio de comunicação, a mídia em geral, só nos oferece coisa negativa. Parece até que não existe coisa boa no mundo. Será que não existe coisa boa para falar? Não, só coisa negativa. Certo? E isso vai criando uma insensibilidade na gente. Então, nós estamos colhendo essas criaturas. Por isso que nós temos que nos preparar, conhecer o que é fé, conhecer tudo, não é só fé, não. Certo? Saber o que nós estamos fazendo aqui, de onde nós viemos, para onde nós vamos, e quem propicia isso é a doutrina espírita. Nos facilita esse entendimento mais rápido. Certo? Com um palavreado atualizado, né? Porque na Bíblia, é isso, o modo de falar daquela época era muito diferente da agora, não é isso? Então isso até prejudicou o nosso entendimento também. Por isso que a espiritualidade dirigente do planeta Terra viu por bem, em 1857, enviar esses espíritos, através do Kardec, para codificar uma doutrina que viesse, não é isso? Nos auxiliar a entender a parte moral de Jesus, né? Melhor, para que nós pudéssemos nos recuperar. É isso aí. É evidente que não passava na cogitação do Mestre fazer com que seus discípulos acreditassem, sobretudo nós hoje em dia, que bastava ter uma fé robusta para fazer que uma montanha se mudasse de um lugar para outro, o que obviamente seria um milagre, e o milagre não existe nas leis de Deus. Eu até já fiz esse comentário aqui, né? Então realmente é o conhecimento, não é isso? É que nos propicia a entender de um assunto, não é isso? Se acredita naquilo, não é isso? Eu até, sempre quando eu converso com as pessoas que estudam conosco, aí eu coloco, eu tenho mais do que fé, eu tenho certeza absoluta, olha só. E o que propicia a gente ter uma certeza absoluta? É o conhecimento daquilo que nós estamos fazendo, daquilo que nós estamos imaginando, daquilo que nós procuramos entender, para colocar em prática, com mais eficácia, certo? Agora vem a parte moral aí, ó. As montanhas que podemos remover da nossa frente, pelo uso da fé, são os nossos erros, as transgressões, as viciações, a avareza, o egoísmo, o orgulho e de todas as coisas negativas que denigrem as nossas ações e comportamentos. Então, realmente, com o entendimento do que Jesus colocou para nós, é que nós vamos remover essas montanhas em nós mesmos, as montanhas morais. Se eu não entender o que Jesus quis passar para nós, eu não vou remover essas montanhas negativas dentro de nós, entendeu? Nós não vamos remover, porque nós não entendemos. Depois que você entende, é igual uma criança. A criança bota a mão no ferro quente ali, né? Ele não vai colocar outra vez ali, não precisa ninguém falar nada com ele. Instintivamente, a gente não vai colocar a mão mais. Nós, com a nossa razão mais adiantada, né, que nós já somos adultos, nós vamos raciocinar. Não é isso? Isso aí, então, é que o Espiritismo prega sobre fé. Não é a fé cega, aquela fé que você é fé, só isso, mais nada. É a fé raciocinada. Você vai tirar ilações, pensar sobre aquilo. O que pode advir e quais as consequências que aquilo pode gerar. Aí você começa a ter fé.
Então você vai remover, através dos conhecimentos, não é isso? Igual as casas espíritas oferecem, né? E deve oferecer, tudo quanto é tipo de conhecimento, principalmente o conhecimento moral, que é muito mais difícil de adquirir do que o conhecimento intelectual, certo? O ensinamento intelectual, o conhecimento intelectual, você entra na faculdade aí, com 4, 5 anos, você tem um diploma, um canudo. Agora, a parte moral demora milênios. Por isso que a tecnologia está muito na frente da parte moral. Então, na ocasião, nos perguntavam, por que a tecnologia está tão na frente assim da moral? A gente sabe que os espíritos dirigentes do planeta Terra não erram, certo? Se eles, na minha opinião, isso aí é uma opinião minha, né? Eu acredito, não é isso? Eu tenho, nem fé não tenho, eu tenho certeza absoluta que esse conhecimento, né, científico que foi trazido para nós, através dessa tecnologia avançada que tem aí, foi para facilitar a gente. Eu sou da época ainda que para acender um fogão, você tinha que soprar, botar para de milho, dava aquele fogo sujo, fumaça, cinza. Hoje não, você aperta só um botãozinho, não é isso? Dá aquele fogo limpo, maravilhoso. Quer dizer, agiliza a nossa vida. Mas qual que é a finalidade disso, de agilizar a vida? É para propiciar isso aqui, ó. Você ter a oportunidade de estudar, para adquirir conhecimento, para saber de onde você veio, o que você está fazendo aqui, para onde você vai. É isso. Mas, infelizmente, nós utilizamos a tecnologia com finalidades menos felizes, vamos colocar assim, entendeu? Tem pessoa que, hoje mesmo eu vi uma senhorita, né, com um celular, atravessando a rua, conversando no celular, entendeu? Ali hipnotizada com aquilo, certo? Outras assim, ó. Então a pessoa virou um zumbi hoje, né? O que é um celular, na minha opinião? É claro que, além de um telefone, ele contém outros recursos ali. Mas não é para você ficar 25 horas por dia ligado num aparelho desse, né? Eu sempre prego aqui que eu sou muito aristotélico. O Aristóteles falava assim, ó, o excesso é ruim, mas a escassez também é. O que ele quis pregar com isso? O equilíbrio, a pessoa ser equilibrada. Por exemplo, eu tenho celular, entendeu? Mas uso ele para me comunicar com meus familiares, certo? É um meio de comunicação que eu tenho, certo? Lá onde eu moro aqui no meio rural, aqui, o sinal de internet não pega lá, né? Claro que a internet é uma coisa maravilhosa à nossa disposição, né? Mas também, é isso, as famílias que não dão educação para os filhos, ao invés de procurar conhecimento na internet, que tem, né? Ele vai procurar coisas negativas lá, certo? Porque essa tecnologia, ela é neutra, você faz dela o que você quiser. É igual o nosso livre-arbítrio. Não é isso? Todo ser pensante, né, tem o livre-arbítrio, você faz o que você quiser. É claro que esse livre-arbítrio é relativo, não é isso? Ele é relativo. Absoluto, só o nosso Criador, nosso Pai. Então, eu acredito que um vetor muito grande para nós adquirirmos paz, felicidade, é você saber governar seu livre-arbítrio. Agora, para você governar bem seu livre-arbítrio, você tem que ter fé. Ou seja, você tem que ter conhecimento. Para você errar menos. Não vamos falar para você não errar nada, não, para errar menos. A gente errando menos já é uma vantagem muito grande. Certo? Então, vai nos propiciar você pairar por cima dessa crise terrível que o planeta Terra inteiro está tendo. A gente pensa que é só no Brasil, não, para todo lado. Não é isso? É irmão matando irmão, mãe matando filho, filho matando mãe. Coisas terríveis que estão acontecendo aqui. Foi aquilo que eu falei, né, que as portas do mundo espiritual menos feliz foram abertas, dando uma oportunidade, entendeu? E para também nos testar.
Saber receber esses nossos irmãos, coitados, não é isso? Que vão ser transferidos agora, né? Porque o planeta Terra é uma escola. Isso aqui é uma escola para a gente aprender. Por isso que a gente vem aqui, encarna, desencarna, reencarna, fica nesse para lá e para cá, entendeu? Porque é aqui no mundo físico que nós vamos resgatar os nossos débitos que foram feitos aqui, não é no mundo espiritual, não. Lá você também padece, mas não resgata seus débitos, você tem que reencarnar. Certo? Lá você pode até adquirir conhecimento, certo? Mas resgatar os débitos, não, você tem que reencarnar aqui. Só através do reencarne que você liquida seus débitos anteriores, certo? Então nós estamos aí vivendo nessa convulsão mesmo, certo? Que é da agora para frente, né, sem querer pregar temor em vocês todos, não é isso? Todos aqui são espíritos, acreditam que nós somos imortais, não é isso? Nós estamos aqui transitoriamente, nós estamos um pequeno período só da nossa existência que nós estamos aqui encarnados, certo? Mas, né, o profeta que falou isso não foi qualquer um, foi o nosso Mestre Jesus, né? Que os finais dos tempos, não é isso? Iam acontecer coisas terríveis, né? Convulsões, inclusive geológicas, né? Que já estão acontecendo aí, tsunamis, maremotos, terremotos, coisas terríveis, desencarna em massa, né? Aquele lá do Oceano Índico, por exemplo, né? Desencarnou mais de 200 mil pessoas de uma vez, é uma coisa medonha, né? Certo? Então foi dada a oportunidade, a pessoa não agarrou nessa oportunidade, não é isso? Não teve fé, não teve confiança, não teve conhecimento, então vai ter que ser retirada aqui do planeta. Porque chega um momento, igual eu coloquei que o nosso livre-arbítrio, ele é relativo por isso, entendeu? Nós vamos errando, aí quando nós passamos a prejudicar o nosso semelhante, é o que está acontecendo agora, hoje, por exemplo, nós não temos segurança em lugar nenhum, né? Você entra dentro de casa, dentro da sua casa, ainda é um perigo terrível que você sofre. Você não tem segurança mais. Então chegou um período, não é isso? Que essas criaturas, apesar de serem irmãs nossas, elas vão ser retiradas aqui desse planeta Terra, entendeu? Porque o que ocasiona essa convulsão toda negativa que tem no planeta Terra não é só nós encarnados, não, os desencarnados também, entendeu? Certo? É o conjunto de pensamentos de todos nós é que gera essa sintonia, entendeu? Então, no momento aprazado, não é isso? Que já está ocorrendo, esses espíritos que tiveram N oportunidade de estarem aqui, eles vão ser retirados daqui, para não prejudicar aqueles que têm propensão ao bem. É isso? É igual Jesus colocou que nós íamos, não é isso? Num futuro, é isso, nós íamos herdar a terra. O que ele dizia dizer? Uma terra higienizada de entidades negativas. Como eles não quiseram, durante esses séculos todos aí, melhorar, então eles vão ser retirados para um planeta condizentes, não com a parte intelectual deles, não, mas a parte moral deles. Então eles vão para um planeta primitivo. É isso, vocês estão acostumados aqui, igual eu coloquei, né? Na hora de acender um fogo, é só apertar um botãozinho, sai aquele fogo maravilhoso ali de gás, aquele troço todo, senão uma coisa elétrica, né? Certo? Eles vão lá ter que bater uma pedra na outra. Aí eles vão, na memória perispiritual deles, vão lembrar quando tinha essa facilidade, né? É o paraíso perdido, né? Que vai ser a terra para eles, entendeu? Eles vão rememorar isso. Então nós vamos ter que sair daqui para nos propiciar mais tranquilidade. A gente não tem tranquilidade mais, entendeu? Então, é o conhecimento, não é isso? É a fé raciocinada, é a fé robusta, é a fé clara, com conhecimento, é que nos propicia. Então está removendo tanto as montanhas físicas, né, com conhecimento, com a tecnologia, quanto o conhecimento moral, entendendo Jesus e aplicando em nós mesmos, botando em prática o que Ele nos ensinou. Então nós vamos remover isso, as coisas mais difíceis que são as montanhas, as dificuldades morais que nós temos dentro da gente. Só através dessa fé raciocinada é que nós vamos extirpar de nós, não é isso?
esses defeitos graves, morais, que nós temos ainda, todos nós. A fé é alguma coisa indispensável à própria sobrevivência humana. Quando elaboramos o mais simples projeto a ser concretizado em nossa existência material, essa atitude representa um ato de fé em nossas possibilidades de realização no campo da vida. Por experiência, sabemos que o êxito de uma atividade será tanto mais completo quando nós estivermos imbuídos da fé ou confiança em nossa capacidade de ação. O que promove isso é o conhecimento. Você conhecer, primeiro conhecer a si mesmo, não é isso? Que é de grande importância, né? A gente se conhecer, né? Hoje lá no auditório, os nossos companheiros lá colocaram, né, aquela recomendação maravilhosa que Santo Agostinho deixou, exatamente, é isso, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, né? Para a gente fazer um inventário toda noite, não é deixar para confessar, não, a um outro, por exemplo, ao padre, para a gente confessar o padre. Não há necessidade de confessar o padre, ele não vai fazer nada. Você tem que confessar-se a si mesmo. Olha só a fé aí, ó, isso é fé. Aí você deita, né? Relaxa, fala, o que eu fiz de negativo hoje? Memora tudo, porque num dia você não esquece, né? E se passar muito tempo, você esquece. O que eu deixei de fazer de bom? Entendeu? Faz esse inventário, para ver como que as coisas melhoram. Tudo melhora. Saúde é proporcionada pela nossa fé em nós mesmos. E ela gera tranquilidade, felicidade, harmonia, paz, não é isso? E como consequência, você fica uma pessoa rígida, com saúde, certo? Vocês me perdoam me dar como cobaia aqui, como exemplo, né? Eu estou com 81 anos, não é isso? E aí se uma pessoa quiser me bater, eu saio correndo ainda, entendeu? Tem muita gente com 60 aí de bengala, e eu saio correndo ainda, entendeu? A pessoa não me pega fácil, não, certo? Então, mas por quê? Foi só essa fé, eu tenho fé que eu vou até 81 anos, vai adiantar para mim? Não adiantaria nada. Certamente que eu já tinha desencarnado há muito tempo, certo? Mas é o conhecimento que propicia a gente a isso. A gente errar menos. Não é que eu sou santo, não, né? Claro que não, certo? Entretanto, a gente não erra mais, porque a gente tem consciência que aquilo ali vai nos prejudicar, vai prejudicar o outro. Você prejudicando o outro, primeiro você se prejudica. Você tendo esse conhecimento, pronto, é o suficiente para você pairar sobre essa iniquidade que nós estamos atravessando aqui no planeta inteiro, não é isso? A gente não gostaria de falar isso, mas nós estamos vivendo no Brasil, né? A gente fica até desiludido, não é isso? Quando a gente vê os governantes todos, não vamos falar que é um ou outro, não, os governantes em geral, né? O que eles fazem, é isso? Com esses impostos escorçantes que eles estão com a gente, né? Um imposto terrível, não vem nada em favor da gente, tá? Eles depedram tudo, né? Fazem essas coisas terríveis aí, né? Desviam verbas, até da, como é que chama? Da merenda escolar. Tanta criancinha hoje, né? Com essa dificuldade toda que existe, né? Tem família aí que manda as crianças para a escola mais para comer do que para aprender, né? A gente sabe disso. E tem ainda irmãos nossos que desviam essa verba. Certo? É isso que o conhecimento propicia a gente não vai fazer isso, sabe que nós vamos colher aquilo. Não é isso? Então, quando Jesus colocou que a semeadura é livre, você faz o que quiser, o livre-arbítrio, você tem livre-arbítrio, você semeia o que você quiser. Mas a consequência daquilo, né, você é obrigado a colher. Não é isso? Você é obrigado.
Se você não pagar hoje, você paga amanhã. Se não pagar amanhã, você paga daqui 1000 anos, você ainda está lá. Porque a justiça divina, ela está dentro da nossa consciência. Certo? A gente auto se pune, igual lá no auditório colocou também, lá, sabiamente, né? Apesar de a fé ser portentosa alavanca, que nos ajuda a superar várias montanhas de mares que ocorrem em nossa vida, por si só, ela não é suficiente para atingirmos a nossa redenção espiritual, comumente chamada salvação. Certo? As religiões dogmáticas falam, Jesus salva. Ele salva sim, mas de que jeito? É só você acreditar que Jesus salva? Não, você tem que procurar, entender o que Jesus disse, para colocar em prática. Não é isso? Essas leis que Jesus deixou para nós, essa lei moral. Aí sim, a nossa redenção espiritual está aí, você buscar conhecimento para botar em prática. Agora, você não entendendo o que Jesus disse, você vai ficar aqui, pastando igual nós ficamos aí 2000 anos, né? Até chegar o Espiritismo aí e nos dar esse facilitador, porque o Espiritismo é um facilitador do entendimento para nós. Eu sempre prego que as casas espíritas tinham que ter não precisa um salão tão grande assim não, né? Mas se puder até faz, né? Mas o resto tem que ser tudo sala de aula. O Espiritismo é eminentemente esclarecedor. A função do Espiritismo é esclarecer a pessoa. A pessoa esclarecida é que tem fé. E que realiza essas coisas todas que nós colocamos, que nós queremos. Cada sala com seu tema, né? Eu, por exemplo, me dedico à mediunidade, todo mundo sabe. E eu faço um esforço muito grande aqui e proporciono, não é isso? Às pessoas que estudam comigo, um pouco de conhecimento da experiência que eu tenho. Embora algumas religiões sustentem que a chamada salvação se consegue pela fé ou pela graça, está tudo entre aspas aí, o mestre apresentou um caminho diferente para se alcançar esse objetivo. Abre aspas, a cada um será dado segundo as suas obras, o que evidencia que somente a prática das boas obras encerra o potencial para galgarmos uma posição de relevo na vida futura, ou seja, na plenitude da vida espiritual. Então Jesus deixou um roteiro, o Evangelho é um roteiro de bem viver. Às vezes endeusar, isso é opinião minha, viu? Até esse estudo também é opinião minha, certo? Não quer dizer que eu estou aqui para mudar a cabeça de ninguém, entendeu? Eu vim aqui para criar um êmulo, dar um impulso na pessoa para pensar, entendeu? Então Jesus, ele teve uma dificuldade muito grande, apesar de ser um sábio, né, o maior sábio que nós conhecemos, em encarnar aqui. Não sei se ele reencarnou, não vamos discutir isso, né? Vamos supor que ele nunca tinha estado aqui em corpo físico. Mas, não é isso? O sacrifício de Jesus foi estar aqui. Imagina em que situação que Jesus está, onde que é a morada de Jesus. Para ele vencer essas dificuldades vibratórias todas que ele encontrou, até chegar aqui nessa coisa terrível, nós que somos nós, estamos custando aguentar viver aqui. Agora um espírito da envergadura de Jesus. É certo que Jesus, para reencarnar aqui, teve uma assistência de milhares mesmo, de técnicos, o assessorando, criando condições para ele ficar vivo aqui. É tanto que ele parece, né? Eles falam que é 33 anos, eu não sou muito desse negócio de número, não. Mas falam que ele viveu só 33 anos, entendeu? E ainda durou muito, né? Ele não aguentava mais ficar aqui, não. É tanto que, em algumas oportunidades, ele afastava-se dos seus discípulos, sabe? Ia para um canto lá e tinha até sudorese, suava até sangue. O perispírito dele ficava, né, doido para voltar para a parte espiritual, entendeu? Ele era mantido por milhares de técnicos para o sustentar na carne. Nós que somos esses atrasadões aqui, nós costumamos estar aqui. Eu, por exemplo, estou morto de saudade de voltar para o mundo espiritual, entendeu? É verdade.
Estou com muita saudade de lá. Aqui está difícil, entendeu? Mas eu tenho que suportar, certo? Vamos ver algumas assertivas retiradas dos evangelhos por apóstolos e seguidores de Jesus. Ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira que transportasse montanhas, se eu não tivesse caridade, isso nada seria. É o Paulo aos Coríntios. O que Paulo quis dizer? A caridade aí também não deixa de ser um conhecimento. Para você fazer caridade, você tem que saber fazer caridade. Porque se você pegar, ver uma pessoa necessitada, você enfiar a mão no bolso, tirar uma moeda, uma célula e dar para a pessoa, você não está fazendo caridade, você está dando esmola. É diferente. Você está querendo se ver livre daquela criatura. Olha só. Por isso que o conhecimento gera a felicidade na gente, certo? Porque quando você faz caridade, não é isso? A caridade primeiro instala-se em você, que você fica com aquele sentimento maravilhoso que ajudou uma pessoa, entendeu? Aquele estado de felicidade que cria na gente, isso é que é a caridade, certo? Meus irmãos, que aproveitará se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E assevera ainda, assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Isso é o Tiago na sua Epístola Universal, certo? Então, você fica só aí naquela, Jesus salva, eu tenho fé, não sei o quê, e não faz nada. Então, você não realizou nada em prol de ninguém, nem de si mesmo. Ok? Face a essas ponderações dos apóstolos, fica evidente que não tem inconsistência as afirmações de algumas teologias de que existe a salvação pela fé, entre aspas, ou a salvação pela graça. Não é isso? O que prevalece é a salvação pelas obras. Ou seja, alcançar o conhecimento através do esforço em melhorar-se moral e intelectualmente. Certo? Eu sempre, há alguns anos atrás aí, né, eu coloquei que existem dois tipos de espíritos. Aquele que é adiantado e aquele que é evoluído. Aí todo mundo vai proteger. Não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa, entendeu? O espírito adiantado é aquele que tem uma asa só. Ou seja, ou a parte moral dele está adiantada ou intelectual. Agora, o evoluído é aquele que tem as duas asas do mesmo tamanho, tanto a moral como a intelectual. Então, ele vai criar uma harmonia tal que ele pode voar, não é isso? Se você corta uma asa de um passarinho, não voa. Ele fica com uma asa só, entendeu? E isso é que nós temos que criar, certo? A parte intelectual é muito mais fácil de ser adquirida. Entretanto, a moral é muito dificultosa, principalmente se a gente não entender o que Jesus disse, né? Aí você vai criar uma fé raciocinada, uma fé com obras. Aí você vai realizar qualquer coisa que você quiser. Você vai criar o quê? A sua redenção espiritual. Quando a gente desencarnar, com a consciência tranquila do dever cumprido, certo? Você não vai ter problema nenhum, entendeu? Amigos maravilhosos, aquele que você fez um mínimo favor desse tamanhozinho assim, ele vem vibrar para você, vem te receber, entendeu? Um favorzinho desse tamanho aqui, no mundo espiritual, ele multiplica por 1000. Mas tem o reverso da moeda também. Todo o mal que você faz desse tamanhozinho, lá também fica aumentado. Sério, né, gente? Então, nós temos que colocar em prática, através da fé ou do conhecimento, é isso, a nossa redenção espiritual, a nossa melhoria, certo? Que é trabalhada pouco a pouco, não é isso? Porque a fé realmente, o conhecimento, e nem a natureza dá saltos. A nossa redenção espiritual é atingida quando, através da multiplicidade das existências, o espírito tivesse libertado pelo conhecimento da verdade. Então, realmente, igual nós colocou anteriormente aqui, esse beneplácito, que é as reencarnações, vão oferecendo a gente a oportunidade de a gente melhorar tanto intelectual quanto moralmente. A fé em Deus e em Jesus, quando bem direcionada, nos leva a praticar as boas obras, a fazer caridade, a amar o próximo como a si mesmo. Então você tem que entender. Não é isso? O que foi falado por Jesus, para você chegar nessa condição.
O mestre não disse que as bem-aventuranças eternas serão dadas segundo a crença, segundo a fé, mas somente segundo as obras. Então, uma ocasião também, alguém me colocou, nós espíritas que já temos conhecimento do mundo espiritual, quando chegar no mundo espiritual, a gente mostra a carteirinha de espírito assim, vai para um lugar bonito. Aí eu coloquei, pelo contrário. Quando o espírita chegar no mundo espiritual, ele não tiver feito essas obras de melhoria em si mesmo, aí ele vai para um lugar muito pior do que aquele que ignorantemente não praticou aquilo. Será muito exigido a quem muito foi dado, né? Jesus colocou isso. Então, foi nos dado muito conhecimento, então vai ser exigido também da gente praticar aquilo. Contrapondo-se à legenda, abre aspas, fora da igreja não há salvação, fecha. Allan Kardec judiciosamente a substituiu por, abre aspas, fora da caridade não há salvação, o que aliás se tornou um dos lemas do Espiritismo. Então, a Igreja Católica fala que fora da igreja não há salvação. Então, quem não for católico, vai para os infernos, certo? E nós, espíritos, falamos, fora da caridade, não é isso? Das boas obras, não há salvação para nós mesmos, entendeu? Ok? Se estivermos munidos da fé racional, que não consiste meramente em acreditar, mas em discernir, em ter bom ânimo e disposição firme para enfrentar a luta, estaremos em condições de receber de Jesus e de nossos amigos espirituais a ajuda e orientação necessária em todos os momentos de nossa vida. Então, realmente, a espiritualidade, os nossos amigos espirituais, os anjos de guarda, igual as religiões dogmáticas falam, entendeu? Eles investem na gente quando você tem boa vontade. Se você não mostrar boa vontade em aprender e botar em prática aquele conhecimento, eles não vão investir em você. Você vai ficar longe dele, vai criar uma barreira, certo? É isso que a gente está querendo dizer aqui, ó. Para finalizarmos, gostaria de registrar as sábias palavras do Espírito José, contidas no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, item 11. Abre aspas. Fala assim, tende, pois, a fé em tudo que ela tem de bom e de belo, em sua pureza e racionalidade. Não admitais a fé sem controle, filha cega da cegueira. Amai a Deus, mas sabei por que amais. Crede em suas promessas, mas sabei por que nelas credes. Segui nossos conselhos, mas inteirai-vos do fim que vos mostramos e dos meios que vos trazemos para atingi-lo. Crede e esperai, sem jamais fraquejar, os milagres são a obra da fé. Eu gostaria de agradecer a vocês, igual eu coloquei no princípio aqui, é um assunto que eu não tenho capacitação para esgotar, mas eu dei uma pálida ideia do que eu, João Balbi, enxergo sobre fé, certo? Então fica aí então para vocês como lição, não é isso? Digerir, não é isso? Essa palestra aí e tirar, escoimar delas as coisas não tão boas e ficar com as boas. Jesus nos abençoe a todos. Eu gostaria de agradecer do fundo do meu coração as vibrações de amor que vocês passaram para mim. Muita paz. Obrigado.